subiremos com ele, amém? Pode baixar um pouquinho o microfone, está bem alto, vai dar microfonia. Eu já falo logo com natureza. Amigos, é um prazer enorme para mim e para minha família que está sentadinha aqui atrás, minha esposa e meu filho. Estamos aqui mais uma vez na comunidade de Salvador, aqui no Mundo Celeste. Igreja que parece até clichê, mas eu tenho o maior prazer e satisfação de estar aqui, porque eu tenho muitos amigos aqui, muitos amigos. Luiz, que está de volta aqui atrás. Louvado seja Deus, Deus abençoe sua vida. Adriana. Amigos de longa data, de grupo de desbravador, que eu consigo ver daqui. Os amigos novos que estão fazendo, né, que são os novos desbravadores. Joares, que é mais do que um amigo, um irmão para mim, de muitos e muitos anos que a gente tem essa luta nossa com o desbravador. Lucas, que desapareceu aqui, que estava aqui agora há pouco, mas está ali atrás, mais Cida. São pessoas na qual a gente tem vivido já uma história dentro do Clube de Desbravadores. E para quem não sabe, o clube ele já faz 73 anos de existência. E 73 anos de existência, nesse período todo, fazendo uma única coisa, que é salvando do pecado e guiando os seus. O Clube de Desbravadores ele tem como função de pegar aquelas pessoas, aqueles meninos que às vezes ninguém acredita, e transformá-los em grandes líderes para o clube, mas principalmente para a igreja. Nós sabemos que a igreja tem sofrido uma falta de líderes, né? As nossas comissões têm passado tanta dificuldade para conseguir encaixar membros nos seus cargos, e é lá no Clube de Desbravador que tudo começa. Mas nessa noite, nós vamos meditar na história de um personagem. E como nós estamos falando de desbravador nessa noite, nós gostamos de contar histórias, né? Então nós vamos contar a história de um personagem que se encontra lá no livro de João, no capítulo 3. Você que trouxe a sua Bíblia nessa noite, por gentileza, abra no livro de João, no capítulo 3. É uma história, é um capítulo da Bíblia muito conhecida por nós, adventistas do sétimo dia. Deixa eu só saber aqui, quantos que estão aqui hoje são visitantes, não adventistas? Tem algum não adventista? Amém, louvado seja Deus. Visitante adventista de outra igreja? Sem ser eu, outras pessoas? Amém, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos aqui na casa de Deus. Vocês são nossos irmãos. Sintam-se à vontade para participar conosco da palavra do Senhor. João, no capítulo 3, nós vamos meditar a partir do verso 1. Você que encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Curve suas mãos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade e a liberdade de abrir a palavra para ouvir a tua voz. Então, por favor, Pai querido, que nessa noite não fale o homem, mas sim o Senhor. Usa, Pai querido, esse pecador mais uma vez, para o poder do teu Espírito Santo. Que essa mensagem, primeiramente, seja para mim e depois para os irmãos que estão aqui na igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na minha versão, João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: havia um fariseu chamado como, irmãos? Nicodemos. Nicodemos era o que dos judeus? O que fala aí na sua Bíblia? Ele era dos principais, ele era um líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, ou mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer como, irmãos? Se não nascer como? De novo, se não nascer da água. Nicodemos perguntou: como um homem velho pode nascer de novo ou nascer da água? Algumas versões está assim. Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Louvado seja Deus.
Interessante que a história dessa noite, ela fala sobre Nicodemos. E se nós pararmos para analisar, a Bíblia, ela não nos dá muitas informações sobre Nicodemos, mas a Bíblia nos dá algumas ideias de como era Nicodemos naquele tempo. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era membro do sinédrio, da alta cúpula dos fariseus. Irmãos, vocês sabem aquele povo que queria prender Jesus, queria matar Jesus? Tem aquele povo, os fariseus, do sinédrio? Pois é, Nicodemos fazia parte. Olha que interessante, ele fazia parte desse grupo. A Bíblia também relata que Nicodemos, ele estava presente no julgamento, na noite do julgamento de Jesus. Vocês lembram que Jesus foi pego à noite de uma forma arbitrária, de uma forma totalmente fora da lei judaica e fora das leis romanas também? Foi pego e levado para ser julgado no sinédrio? Pois é, Nicodemos fazia parte desse pessoal aí. E Nicodemos também, segundo que a Bíblia nos relata, ele foi um daqueles que reivindicou o corpo de Jesus. Quando Jesus descansou na cruz, ele foi um daqueles que foram até lá para reivindicar o corpo de Deus. De todas as características que a Bíblia nos indica e nos mostra sobre Nicodemos, a que eu acho mais marcante que Nicodemos nos ensina é que ele tinha sede de aprender da palavra de Deus. Nicodemos por algumas vezes se encontrou com Jesus à noite para aprender mais sobre o que ele ensinava, sobre o que Jesus dizia. Nicodemos se encontrava à noite porque ele não queria ser visto de dia, porque ele era um dos principais dos fariseus e poderia ser condenado ou perder a sua posição de líder. Mas ele queria aprender mais sobre Cristo. E numa bela noite como essa que nós vemos aqui no capítulo 3 de João, Jesus estava falando com Nicodemos algo que ele nunca tinha ouvido falar, que era sobre renascimento. E a forma com que Jesus falava com ele sobre renascimento, sobre as coisas do céu, era totalmente diferente das coisas que ele tinha aprendido no sinédrio. Jesus era mestre da falar com as pessoas de uma forma que elas entendiam. Por isso que multidões seguiam Jesus, porque ele falava claramente a palavra, porque ele falava claramente a mensagem. Mas segundo a Bíblia, o que será que significa novo nascimento? O que será que na Bíblia, o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Ou como fazer para receber esse novo nascimento que a palavra de Deus nos mostra? O que será que eu tenho que fazer? O que será que eu tenho que buscar para receber esse novo nascimento? Nesse pequeno texto que nós lemos aqui agora, nesse pequeno trecho, nós vamos extrair algumas lições que nos ensinam o que é nascer de novo na vida de Nicodemos e também na nossa vida. Primeira lição que nós aprendemos nessa noite, com relação a renascimento. Renascimento, irmãos, é algo radicalmente novo. E eu vou repetir: renascimento é algo radicalmente novo. Em João 3, verso 3 diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, radicalmente novo é quando acontece uma transformação na nossa vida, é quando nós somos transformados de dentro para fora. Não é aquela transformação de você ir no cabeleireiro e mexer no cabelo, não é aquela transformação de você ir numa casa que está velha e fazer uma reforma e está tudo certo. Não é essa transformação que Deus quer. Um renascimento tem que ter um novo coração, tem que ter uma nova mente, tem que ter um novo nome, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências. Se você não tiver novos gostos,
Se sua vida não for renovada, se você manter os velhos costumes, você não renasceu em Cristo. O renascimento exige da gente uma forma radical de viver. Talvez algumas coisas que você fazia antes de conhecer Jesus, você não pode fazer mais. Talvez algumas coisas que você falava antes de conhecer Jesus, você não pode falar mais. Quando você conhece Cristo, você tem que mudar radicalmente. Você tem que entender que a sua vida não pertence mais a você. A sua vida pertence a Jesus. E nós, enquanto desbravadores, enquanto líderes desbravadores, nós temos que ter esse entendimento. Se eu quero transformar a vida de um desbravador, eu preciso mudar primeiro. E para mudar primeiro, eu tenho que fazer como Nicodemos fez. Eu preciso me encontrar com Jesus, Joás. Às vezes nas madrugadas, como Nicodemos fazia, para buscar a sabedoria do alto. Só assim eu vou conseguir entender o que é renascimento. Jesus deixa claro no seu encontro com Nicodemos que uma pessoa só pode ver o reino de Deus. Uma pessoa só pode ver o reino de Deus se o Espírito Santo colocar no seu coração a vida que não tem origem na terra, mas a vida que tem origem no céu. O Espírito Santo é o agente transformador da vida do cristão. Mas para isso acontecer, eu preciso aceitar. Em suma, novo nascimento implica uma mudança radical. Sem uma mudança radical, o céu fica impossível para a gente. Se eu continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e não mudar radicalmente, fica difícil nós nos encontrarmos com Cristo no céu. A segunda lição que nós podemos tirar dessa noite, com a vida de Nicodemos, com relação ao novo nascimento, com relação a renascimento, é que renascimento é uma obra exclusiva de Deus. Renascimento é uma obra exclusiva de Deus. No capítulo 3, a metade do verso 3 diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando Cristo falou isso para Nicodemos, Ele estava falando para ele de algo que vem do alto, algo que vem do céu. Nenhum ser vivo pode operar em si mesmo no novo nascimento. Nenhum ser vivo tem esse potencial ou tem esse poder. E nenhum morto tem o poder de viver novamente por si mesmo. Nós sabemos que nenhum ser humano, ou que todos os seres humanos, vou refazer minha fala, nós sabemos que o ser humano, ele tem o poder de fazer muitas coisas, de construir coisas, de desenhar coisas, de fazer coisas maravilhosas, mas nenhum ser humano, ele pode dar a vida a si mesmo. Nenhum ser humano. Somente Deus pode dar a vida, e vida em abundância. Somente aquele que vem do alto tem o poder de dar vida. E aqui eu abro um parênteses para os irmãos de Salvador. Quantos irmãos e quantos amigos estão mortos? Mortos espiritualmente, mortos buscando a ressurreição em caminhos tortuosos, longe da palavra de Deus. Somente Deus é agente de vida. Somente Cristo é o Senhor da salvação. E é nele que nós devemos nos apegar. É buscar em Jesus todos os dias esse renascimento. É buscar em Jesus uma forma clara de viver novamente. As pessoas que estão sem sentido ou sem rumo é porque não tem Jesus como alvo. E Nicodemos buscou em Cristo uma direção. Nicodemos buscou em Cristo ouvir palavras de salvação, de ouvir palavras novas, de ouvir palavras de uma obra exclusiva que só Deus era capaz de fazer. Somente o Espírito Santo de Deus, ele pode soprar no vale de ossos secos e tornar que todos aqueles ossos voltem a viver novamente. Você tem um problema muito grave na tua vida? Você tem uma situação muito difícil para resolver? Coloque nas mãos de Jesus. Coloque nas mãos daquele que tem o poder de fazer. Coloque nas mãos daquele que tem o poder de ressuscitar até mortos.
única coisa que nós temos que entender é que precisamos exercitar o processo do tempo. Porque tudo aquilo que pedimos, se pedimos com fé e na certeza de que Cristo vai nos ouvir, no tempo certo Ele vai dar a resposta. Às vezes a gente não entende o vale de ossos secos que estamos passando no momento, mas Cristo sabe que no melhor momento e na melhor hora Ele vai dar a resposta que nós precisamos. Só podemos, através do Espírito Santo de Deus, produzir vida. E para essa vida ser produzida através do Espírito Santo de Deus, nós precisamos acondicionar algumas situações. A primeira delas, para que eu tenha vida que brote em mim, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Se eu não entender que eu preciso me arrepender dos meus pecados, fica difícil nós termos uma vida transformada. Se eu não entender que eu preciso regenerar, refazer a minha vida e entregá-la nas mãos de Cristo, dificilmente nós vamos conseguir ter uma vida plena. Nós pecamos todos os dias, irmãos. Nós cometemos atos falhos. O nosso coração é enganoso. Os nossos olhos veem coisas que nós não podíamos ver. Os nossos ouvidos escutam coisas que nós não podíamos ouvir. Todos os dias nós precisamos nos prostrar diante de Cristo e entregar para Ele a nossa vida, na certeza de que Ele vai fazer o radical e vai mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Um dia Nicodemos, ele se encontrou com Cristo e ele determinou a partir daquele momento que ele viveria uma vida nova. Talvez não seria essa noite a sua decisão de viver uma vida plena com Cristo. Talvez não seja essa noite a noite que você precisa selar com Jesus a sua entrada para a eternidade. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos convencer da redenção de Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo de Deus, Ele pode fazer a obra na nossa vida. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de mudar todas as coisas. O terceiro ponto que nós aprendemos como podemos nessa noite sobre renascimento diz o seguinte: renascimento é uma transformação interior realizada pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nada sozinhos, irmãos. Nós não vamos vencer o pecado sozinhos. Nicodemos, na sua dificuldade, buscou a Cristo, e nós precisamos buscar a Cristo todos os dias, nas nossas orações pela manhã, nas orações nas madrugadas, na leitura da palavra, na devoção matinal. Nós precisamos buscar Cristo todos os dias. Precisamos passar tempo de qualidade com Jesus. O capítulo 3 que nós lemos de João, no verso 6, diz assim: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando Jesus conversou com Nicodemos sobre a água, Jesus estava fazendo duas coisas com Nicodemos. Primeiro, ele estava falando da água, fazendo referência a João Batista, porque João Batista levava a mensagem e batizava as pessoas do Jordão e era perseguido pelos fariseus. Primeiro ponto. O segundo ponto: água nos rituais dos fariseus era muito conhecida. Eles tinham muitos rituais que envolviam a água. E como eu disse, Jesus era especialista em falar com as pessoas na língua que elas entendiam. E Nicodemos entendia perfeitamente a importância da água que tinha na vida de um fariseu. E ele aprendeu com Jesus a importância da água na vida do cristão também. A verdade é que deve haver na vida daquele que quer realmente ser convertido a Cristo confissão, perdão, purificação dos pecados. Se você quer dar encontro com Cristo, você não pode ir diante dele, levar as velhas coisas, deixar os pés da cruz, voltar para casa regenerado e pegar mais daquilo e sair espalhando pelo mundo. Tudo que é pecado tem que ficar ao
aos pés da cruz de Cristo, quando você busca o perdão, quando você busca a regeneração, a purificação em Cristo, as velhas coisas precisam ficar para trás. Nós estamos como baús com velhas coisas guardadas dentro. Muitas coisas que já ficaram no passado estão guardadas no nosso coração. Talvez essa noite essas velhas coisas que estão guardadas no nosso coração precisam ser entregues definitivamente para Jesus. Talvez essa seja a noite nós entregarmos tudo aquilo que precisa ser entregue aos pés de Cristo. Amigos, é preciso que o poder transformador do Espírito Santo intervenha na vida do ser humano. Jesus enfatizou isso na vida de Nicodemos para chamar a atenção para ele da importância do Espírito e de como o Espírito Santo de Deus poderia transformá-lo também. Jesus estava apontando para Nicodemos uma verdadeira direção que ele devia seguir. Jesus estava apontando para Nicodemos o caminho. Nicodemos tem que nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Nicodemos, você precisa a partir de hoje ter uma nova vida. Nicodemos, se você sair daqui do meu encontro, sair dessa conversa que eu estou tendo com você, e não se libertar daquilo que te prende, do pecado que te segura, você não vai conseguir seguir uma vida nova. Essa mesma fala que Jesus estava tendo com Nicodemos, essa noite, Cristo está apontando para mim e para você na mesma direção. Essa noite que Cristo falou para Nicodemos, Ele está falando para nós. Nessa noite, aqui na igreja de Salvador, Jesus está falando no meu e no seu coração que precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus e deixar que Ele transforme a nossa vida, realizando a mudança necessária. E o dia é hoje. O Espírito Santo de Deus precisa realizar em nós um novo nascimento, uma nova vida. O novo renascimento passa por isso. Ele passa pelo caminho do novo. Quem nasce da água e do Espírito, quem nasce novamente, ele não pode viver mais nas velhas práticas. Ele não pode mais viver fazendo as mesmas coisas. Eu não sei qual o problema que você tem nessa noite. Eu não tenho poder para olhar no seu coração. Eu não sei as lágrimas que você derrama. Eu não sei o problema que você carrega. Mas eu sei que o Deus de Nicodemos, o meu Deus e o Deus dessa igreja é especialista em realizar milagres. E nessa noite você não vai sair daqui sem que o milagre seja realizado na sua vida. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cura, é o Deus que sabe, é o Deus que se importa, é o Deus que entende o que você está passando, é o Deus que sabe das suas dificuldades. Ele é o Deus que, quando você fecha a porta do seu quarto e apaga a luz, Ele é o único que vê as suas lágrimas. Ele sabe do que você está vivendo. Ele sabe de tudo. Ele é mestre em transformar pessoas. Ele é mestre em fazer com que pessoas consideradas impossíveis de mudarem sejam pessoas novas. Nessa noite Deus está dizendo para você que hoje é a sua única chance, talvez a última chance que você tem de se entregar a Cristo definitivamente. Talvez você seja uma dessas pessoas que chora à noite de solidão. Talvez você chora pelo pecado que só você sabe que você carrega. Ou talvez você sofre por uma injustiça. Eu quero dizer para você que nessa noite a salvação vai entrar na tua casa. A salvação vai entrar hoje na sua casa. Mas o primeiro passo que você precisa fazer é aceitar essa salvação que Cristo entrega a você. Jesus jamais vai arrombar a porta do seu coração. Jesus nunca vai meter o pé na porta, como nós ouvimos por aí. Jesus, ele vai pedir com carinho que você abra a porta para ele entrar. E essa decisão é sua. Não depende de ninguém decidir por você. Ei, quanto tempo você sofre? Quais são as suas lutas?
Quais são as suas dificuldades? Será que nesse momento não é um momento oportuno para que você entregue sua vida a Cristo definitivamente? Cristo está fazendo um chamado para você nessa noite, e você sabe que Ele está falando com você nessa noite. Quantas lutas você tem enfrentado? Até quando você vai lutar sozinho? Até quando você vai continuar batendo a cabeça na parede sozinho e deixando para consultar Jesus depois? Até quando você vai viver uma vida que você acha que é capaz de resolver todos os problemas? Jesus está do seu lado de braços abertos, e você às vezes negligencia a presença dele. Até quando você vai continuar uma vida? Até quando você vai continuar vivendo uma vida de dor, de tristeza, de sofrimento? Nós não sabemos, irmãos, o que pode acontecer quando nós sairmos dessa porta para fora. E coisas acontecem quando nós saímos da porta para fora. Talvez nessa noite, Cristo está te dando a última chance de ter um encontro com Ele. Talvez nessa noite seja a última vez que você me ouça falando de Jesus para você. Quer você aceitar Cristo nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida? Quer você entregar Jesus, entregar seu coração a Cristo definitivamente nessa noite? Quer você ter um encontro definitivamente com Jesus nessa noite? Esse é o desejo do seu coração? Quer você ter uma vida nova com Jesus? Quer você viver uma vida diferente? Hoje pode ser que seja a sua última oportunidade de ter um encontro com Ele. Nós vamos ter uma música especial aqui agora. Nós vamos ouvir uma canção agora. E essa música, ela foi para você que tomou a decisão de ter um encontro com Jesus nessa noite. Enquanto essa música estiver tocando, se você quer realmente ter um encontro com Cristo, eu te convido a ficar de pé na hora da canção. Mas se você quer dar um passo maior em direção a Cristo, na hora que a música estiver tocando, eu te convido a vir aqui na frente. Quando você se levanta e vem na frente, não é para mostrar para a igreja que você está vindo aqui na frente, não é para mostrar para o pregador que você está vindo aqui na frente, não. Você está decidindo por Cristo estar diante dele até a sua volta. Então nós vamos ouvir essa canção agora. E assim que a música terminar, eu estarei aqui orando para você, para que o renovo, a busca, o milagre que você quer